outras pessoas. Estamos de volta aqui com o Jornal Gente, falando para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, para trazermos números quentinhos saindo do forno de pesquisa eleitoral para o governo de São Paulo, indicando quem são os candidatos nesse momento com maior potencial eleitoral e colocando uma pimenta na disputa para a presidência em 2026. Quem está aqui conosco no estúdio do Jornal Gente é o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, que trouxe também os números, né, Murilo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro, Bom Cláudio, dia. Sônia e a todos. Eu imagino a complexidade, Murilo, que é nesse momento ainda, né? Falta um tempinho para a eleição, de se achar quem vão ser aqueles nomes pesquisados para se medir qual é o potencial de cada um. Antes da gente entrar nos números, fala um pouco sobre essa dificuldade, Murilo. Olha, é muito difícil, você conversa com os presidentes de partido, quem pode ser, quem não pode ser, quem que vai entrar no disco, quem que não vai entrar no disco, né? A gente trouxe alguns nomes novos que a certo ponto surpreenderam na pesquisa, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Mas é muito difícil montar esses cenários, principalmente pela grandeza do estado de São Paulo, que se mistura com o cenário nacional, né? Quer dizer, a gente pega a figura do governador Tarcísio, ele será candidato a governador? Será candidato a presidente? Geraldo Alckmin, que é o atual vice-presidente, será candidato a governador? Será candidato a vice-presidente? Será candidato a presidente? Então, quer dizer, então é muito difícil você montar esses cenários, porque eles se misturam um pouco com o cenário nacional. Mas os cenários estão montados. Pedro Campos, vamos lá aos números. Olha, vamos apresentar primeiro, Pedro, pesquisa espontânea e logo na sequência a primeira pesquisa estimulada do Instituto Paraná com os números para o governo do estado de São Paulo. Pedro. Vamos lá, então. Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não dá nomes, nós temos Tarcísio de Freitas sendo lembrado por 15% dos eleitores, Fernando Haddad 1,8%, Guilherme Boulos 1,6%, Pablo Marçal 1%, Geraldo Alckmin 0,9%, Marta Suplicy 0,5%, Márcio França 0,4%, Ricardo Nunes 0,4%, Kassab 0,2%, Rodrigo Manga 0,1%, Rodrigo Garcia 0,1%, outros nomes já citados 1%. Então, outros nomes citados 1%. Então, a gente vê aí uma margem muito grande, com uma folga grande para o atual governador de São Paulo nessa pesquisa espontânea. Agora, o cenário 1 com o entrevistador falando o nome de candidatos, Thaís. É isso aí. Nesse caso aqui, Pedro, a pesquisa coloca para o entrevistado as seguintes possibilidades: Tarcísio, Alckmin, Pablo Marçal, Alexandre Padilha e Paulo Serra. E aí o resultado foi o seguinte: nessa simulação, Tarcísio de Freitas lidera com 37,8% das intenções de voto, Geraldo Alckmin 24,7%, Pablo Marçal 16,2%, Alexandre Padilha 4,8%, Paulo Serra 3%. Murilo Hidalgo, o que mostram esses números dessas duas primeiras simulações aqui do Instituto Paraná? Olha, Thaís, mostra, nos demais cenários nós vamos ver que os principais adversários do governador Tarcísio de Freitas é o ex-governador, né, o atual vice-presidente Geraldo Alckmin e o Pablo Marçal. Esses hoje seriam seus principais adversários na eleição de governador de São Paulo. Pablo Marçal, que está inelegível, decisão de primeira instância, ele vai recorrer. Essa história ainda não terminou, mas nesse momento não poderia se candidatar. O Cláudio Humberto, a Sônia Blota também conosco aqui nessa conversa com o Murilo Hidalgo. Quer começar, Cláudio? Bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. O que a gente percebe nessa pesquisa é que em todos os cenários em que é incluído, o governador Tarcísio Gomes de Freitas lidera até com razoável folga, né? Tem ali um aperto até surpreendente no primeiro cenário com o Geraldo Alckmin, quando entra o Geraldo Alckmin ali no mano a mano praticamente com o Tarcísio. Eu não consigo entender muito essa subida de Alckmin, porque ele não apresentava números assim, nem mesmo quando foi de fato candidato declarado, né? Mas de qualquer modo você certamente nos explicará essa questão. Você diria que o Alckmin, de todos os pré-candidatos ao governo de São Paulo, seria o nome mais
desafiador, digamos assim, para a reeleição de Tarcísio Gomes de Freitas? Bom dia, Cláudio. Não tenho dúvidas que hoje, pela pesquisa, o Geraldo Alckmin seria o principal adversário do governador Tarcísio de Freitas. Principalmente que, nesse momento, também ele representa o campo opositor. Quer dizer, provavelmente a oposição do governador, caso ele venha disputar a eleição, se juntaria com ele. Não tenho dúvida que é o Geraldo Alckmin. Murilo, que bom estar conversando aqui com você novamente, desta vez direto do Vaticano. E importante essa pesquisa, observei duas coisas. A primeira, que o paulista continua conservador na sua escolha. E a popularidade atual do governo federal também está influindo nisso. Ou eu estou errada, Murilo? Não tenho dúvida, Sônia. A popularidade do presidente Lula está influindo sobre seus candidatos. Nesse momento, eu te diria que é o pior momento do atual presidente Lula. Quer dizer, o primeiro passo é melhorar a sua popularidade para que seus candidatos também tenham mais força nos estados. Ô Murilo, você botou o nome do Pablo Marçal aí, no fim de semana nós noticiamos que ele está inelegível também pela Justiça Eleitoral. O que os políticos acham, hein? Que a decisão em relação a ele vai ser diferente do presidente Bolsonaro, que já é dado como certo aí como alguém inelegível, apesar da possibilidade de recursos, né? Mas tem agora essa denúncia da Procuradoria-Geral da República. No meio político, você acredita que o Pablo Marçal vai ser candidato a alguma coisa na eleição de 2026? Olha, Cláudio, Pedro, pelo que a gente escuta, ele ainda vai sofrer outros processos, né? Vai vir novos processos contra ele. Mas, no Brasil, tudo é possível, né? Assim, ainda é cedo para falar, ele foi condenado, acho que primeira instância, né? Saiu a primeira instância, ele tem direito a recorrer, mas é uma situação difícil para ele também. A gente vai agora levar aqui ao ar mais duas pesquisas no Instituto Paraná com as possibilidades de corrida para o governo do estado de São Paulo. Esta próxima coloca ali como adversários Tarcísio, Pablo Marçal e Márcio França, Alexandre Padilha e Paulo Serra. Nesse caso, Tarcísio segue liderando, 40,3%. Aliás, Tarcísio lidera qualquer cenário onde o nome dele é colocado. Pablo Marçal, 17,6%. Márcio França, 12,7%, Alexandre Padilha, 7,1%, Paulo Serra, 5% das intenções de voto, indicando aquilo que o Murilo acabou de dizer para a gente, não é? Que Geraldo Alckmin seria o adversário mais difícil do atual governador Tarcísio de Freitas. Pedro, mais um cenário agora, esse aqui com Tarcísio, Márcio França e Alexandre Padilha. Esse aqui não tem Pablo Marçal. Quais que são os números, hein, Pedro? Vamos trazer então aí o cenário 3, né, da pesquisa estimulada, Paraná Pesquisa, que você está acompanhando em primeira mão aqui no Jornal Gente. A folga é maior do governador Tarcísio nesse cenário. Ele tem 48% da preferência dos pesquisados. Márcio França tem 16%, Alexandre Padilha 8,5%, Paulo Serra 5,9%. E aí a vantagem ampliou em relação aos adversários pelo governador de São Paulo, muito provavelmente porque o eleitor ali do Pablo Marçal, nesse cenário, migra para o governador Tarcísio. É isso, Murilo? Exatamente, filho. Maciçamente o eleitor do Pablo Marçal vai ao Tarcísio de Freitas. Aí é a grande vantagem dele, caso... Essa é uma informação importante para os partidos, porque fica essa dúvida, né? Para onde vão os votos do Pablo Marçal se ele não disputar a eleição? Esse é um dado que você tem hoje, claro, a pesquisa realizada agora, isso pode mudar até lá, mas muito importante de uma sinalização para onde migra esse eleitorado que apareceu na eleição do ano passado aqui da Prefeitura de São Paulo, muito fiel ao Pablo Marçal. Com certeza, Pedro. Já ficou claro na Prefeitura de São Paulo, onde praticamente mais de 90% dos votos dele foram ao Ricardo Nunes, né? E olha, agora vamos aproveitar aqui e dar os outros cenários, Pedro, numa eventualidade de Tarcísio de Freitas não concorrer ao governo do estado. Quem sabe a presidência da República, né, Murilo? Isso também é medido aqui pelo Instituto Paraná. Nessa primeira simulação, sem Tarcísio, são colocados para os entrevistados os nomes de Ricardo Nunes, Pablo Marçal, Márcio França, Alexandre Padilha e Paulo Serra. E olha que interessante isso aqui, Pedro. Ricardo Nunes lidera com 27%, Pablo Marçal colado, 25,6%, Márcio França, 17%, Alexandre Padilha, 6%, Paulo Serra, 5%. Ou seja, se repete mais ou menos aqui nesse cenário a situação que a gente teve na disputa à Prefeitura de São Paulo
com Nunes e Marçal, com potencial eleitoral muito parecido. Era um cosmo menor, agora no macrocosmo do estado de São Paulo, isso se repete. E se Pablo Marçal não for candidato, é o próximo cenário que a gente vai mostrar agora aqui no Jornal Gente, na Rádio Band News, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV, Pedro Campos. O Ricardo Nunes tem uma vantagem ampliada também se o Pablo Marçal não concorrer. Ele tem 35% nesse cenário, Márcio França 21%, Alexandre Padilha 8%, Paulo Serra 6,5%. Também se confirma essa herança de votos aí, né, Murilo? Exatamente. E assim fica muito claro também que, caso o governador não seja, o nome hoje mais forte para sucedê-lo seria o do atual prefeito Ricardo Nunes, né? Para a gente terminar aqui nas pesquisas para o governo do estado de São Paulo, o último dos cenários, esse aqui acho que é menos provável, né, Murilo? Mas é para sentir também o potencial de outros nomes. Nesse caso aqui é colocado para o entrevistado o seguinte quadro: Márcio França, Marta Suplicy, Rodrigo Garcia, Rodrigo Manga, Paulo Serra e Kassab. Márcio França lidera, 18, Marta 18 também, só que um 18,8, outro 18,3. Rodrigo Garcia com 12, Rodrigo Manga 9, Paulo Serra 6 e Gilberto Kassab 4,7%. Deixa eu abrir de novo aqui para o Cláudio Humberto, para a Sônia Blota, nesse nosso papo com o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, que está aqui no nosso estúdio. Cláudio. Murilo, chama atenção nessa pesquisa também, além do favoritismo do governador Tarcísio, o baixo desempenho dos candidatos claramente ligados ao Partido dos Trabalhadores, né? A gente vê que, por exemplo, Alexandre Padilha, muito embora seja festejado no noticiário, ele nem sequer é citado no cenário espontâneo, né? Quando o entrevistador pergunta ao eleitor em quem ele pretende votar e o eleitor menciona o nome espontaneamente. Tem lá um monte de gente, inclusive gente pouquíssimo conhecida, pessoas que nem sequer são candidatos, são mencionados, enfim, de maneira espontânea, mas não o nome de Alexandre Padilha. E onde quer que ele figure num dos cenários de pesquisa estimulada, o desempenho dele é muito baixo, né? O que é que você acha? Porque, assim, no cenário espontâneo, o primeiro nome petista citado é o do ministro Fernando Haddad. Tem lá um ponto, né, acho que é um ponto, né, o 0,1 dos entrevistados contra 15 do Tarcísio, mas pelo menos ele está ali, é o primeiro dos opositores citados espontaneamente pelo eleitor. Queria que você analisasse isso. Quais são as efetivas chances do PT? Se tem chances com a candidatura própria ou vai ter que novamente, digamos assim, usar uma barriga de aluguel? Olha, Cláudio, a situação hoje é muito difícil, né? Porque o Alexandre Padilha, assim, pelos índices apurados agora, ele é um candidato pouco competitivo. Quem teria, dos nomes testados, é o da ex-prefeita Marta Suplicy, né? Que também não sei se vai ser candidata ou não vai ser candidata. E agora, o que está merecendo muito claro que o PT hoje a melhor alternativa para o Partido dos Trabalhadores é a aliança com outro partido, né? Provavelmente com o PSB de Geraldo Alckmin. Exatamente, Thaís. Murilo, e é uma sensação, ou o governador Tarcísio de Freitas está descolando cada dia mais do ex-presidente Bolsonaro? Olha, Thaís, assim, para o governo de São Paulo, eu te diria que até teria um espaço de descolamento. Agora, numa eventual candidatura a presidente, eu acho muito pouco provável ele vir ser candidato a presidente descolado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Murilo, você também perguntou nessa pesquisa sobre o Senado. Afinal de contas, nós vamos ter renovação de 2 cadeiras do Senado por estado. É uma eleição importante, né, do Senado Federal, porque haverá uma troca grande de senadores pela nossa legislação. Os 2 mais votados na pesquisa do Instituto Paraná pelos eleitores consultados são Eduardo Bolsonaro, 33%, e o secretário de Segurança Pública de São Paulo, capitão Derrite, 17%. Na sequência, vem o ex-jogador de futebol Raí, 15%, o ex-ministro Ricardo Salles, 10%, pastor Marco Feliciano, 8,9%, Luiz Marinho, 8,6%, Mara Gabrilli, 7,7%, Renata Abreu, 7,6%, Rubens Furlan, 5,7%, Cezinha de Madureira,
3,5%, e o atual senador por São Paulo, Giordano, que ocupa a vaga deixada pelo Major Olímpio Gomes, senador que morreu durante a pandemia de Covid, 1,6%. É uma dificuldade para a esquerda também para o Senado, hein, Murilo Hidalgo? Sim, só para deixar uma coisa muito clara, as pessoas podem questionar que o resultado aí fecha mais de 100%. Por quê? Porque na próxima eleição de senador, os eleitores vão poder votar em 2 candidatos. Certo? Por isso que o somatório fecha mais de 100%. Agora, é muito clara a vantagem do Eduardo Bolsonaro, né? Do Capitão Derrite, e a grande surpresa para nós foi o Raí, certo? Com 15%. Esse pode ser um nome da esquerda para ser competitivo nas próximas eleições para o Senado. Para fechar aqui os números, avaliação do governo Tarcísio de Freitas, também feita pelo Instituto Paraná, e aí os números são os seguintes. A gestão Tarcísio é considerada ótima e boa por 47,1% dos entrevistados, regular por 31%, ruim ou péssima por 20%. Aprova ou desaprova? 65%, quase 66% aprovam, 30% desaprovam. E aí eu me pergunto o seguinte, né, Murilo? Ao olhar esses números do Instituto Paraná, o governador Tarcísio de Freitas deve colocar a mão na cabeça e falar, escuta, minha reeleição tá fácil, tá garantida, não, é só seguir do jeito que tá tudo bem. Será que vale a pena tentar algo a mais, ou como no caso a presidência da República, Murilo? Essa é uma pergunta que vale $1 milhão, né? Quer dizer, qual vai ser o futuro político do governador Tarcísio? Isso que você falou é uma realidade, ele é extremamente favorito nesse momento à reeleição do governo, onde poderia disputar uma eleição presidencial muito mais disputada do que ele teria em São Paulo. Né? E numa eleição presidencial, na próxima, sem Lula, né, Murilo? Exatamente. Então, quer dizer, essas são as dúvidas que ficam, que os próximos meses isso vai clarear. Cláudio Humberto, e aí, o que você acha, Cláudio? O governador Tarcísio vai ser candidato à presidência da República, vai disputar a reeleição aqui em São Paulo? Qual que é a informação aí que você tem? E também o seu feeling, porque o Cláudio acompanha isso há muito tempo e já viu vários políticos nessa situação, né, Cláudio? Há uma possibilidade bem concreta de ele não conseguir evitar isso, né? Pessoalmente ele não quer. O governador Tarcísio deseja ser reeleito. Ele acha que o trabalho dele, esse ciclo dele no governo de São Paulo, se concluirá no segundo mandato, né? Portanto, ele quer ser candidato à reeleição. Mas pode ser que isso acabe virando uma candidatura presidencial inevitável. Mas é preciso lembrar também que as pesquisas têm indicado o fortalecimento do nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela aparece bem, inclusive já houve pesquisa, mostrando que o desempenho dela é melhor do que o dele numa candidatura, inclusive uma pesquisa do Paraná, do Paraná Pesquisa, não é, Murilo? Agora, o que se nota também, né, em toda essa confusão, é que a direita corre muito o risco de ir dividida, né, para essa eleição. Imagine se os dois saírem candidatos, né, se o Tarcísio quiser representar, digamos assim, aqueles conservadores que não são exatamente radicais, bolsonaristas raiz, etc., apesar das reiteradas declarações dele de lealdade ao ex-presidente. Se ele sai candidato a presidente e também Michele Bolsonaro sai candidato a presidente, os dois são candidatos à derrota, né, sem dúvida nenhuma, principalmente se o adversário for o presidente Lula. Se for um deles apenas, a chance de o Lula vir a ser derrotado é muito grande, né? Aliás, como disse aqui o Murilo já na ocasião, na nossa entrevista anterior, a melhor chance do Lula ser reeleito é se ele enfrentar o Bolsonaro, é o melhor candidato que ele tem para derrotar, e vice-versa, né? Mas qualquer outra candidatura no campo conservador, se isso representar a união da direita no Brasil, nessa candidatura, Lula deve ser derrotado, inclusive por Tarcísio Gomes de Freitas. Você tem essa convicção, Murilo? Qual a análise que você faz disso? Olha, Cláudio, pela realidade de hoje, pela fotografia de hoje, sua análise está perfeita. Ô Murilo, aproveitando essa fala do Cláudio também, tem uma aqui no Vaticano que diz que quem entra papa sai cardeal, né? Então tem muita água para rolar debaixo dessa fonte, mas o Murilo Hidalgo sabe e tem muita bola de cristal aí nesse meio tempo. Ô Murilo, se Tarcísio realmente resolver concorrer à reeleição,
quem teria mais chance pela direita de derrotar o presidente Lula? Olha, a análise que se faz hoje é a seguinte forma. Eleitoralmente, hoje, na realidade de hoje, a Michelle teria mais votos que o Tarcísio. Mas não tem como negar que o Tarcísio teria mais força política do que a Michelle. O Tarcísio agregaria mais partidos, teria uma união maior em torno do nome dele do que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Mas não tenho dúvida que hoje, no campo bolsonarista, as duas opções muito claras são essas. Não vejo, assim, ainda nesse momento, uma terceira, quarta opção. Poderia lá ser um dos filhos do presidente, certo? Mas muito abaixo ainda de Tarcísio e Michelle. Já agradecer ao Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, mais uma vez trazendo aqui em primeira mão, no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV, pesquisa concorrida eleitoral. Adoramos números, adoramos política. A gente fica muito feliz quando você vem aqui, viu, Murilo? Obrigada. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Valeu, Murilo. No próximo bloco, hein, temos destaques aqui, cessar fogo em Gaza, e a repórter Maju Arruda Leite vai trazer um balanço dos 10 anos de audiência de custódia no Brasil. Você continua conosco para acompanhar